A criatividade sempre foi um domínio humano valorizado e, principalmente quando está associado à habilidade artística ou de engenharia, gera admiração. Há algo inerentemente misterioso e fascinante na capacidade de criar coisas novas, que sejam originais e que tenham algum impacto nas pessoas com as quais tais criações entram em contacto. Mas, à medida que a inteligência artificial continua a avançar e a alcançar feitos impressionantes, coisas que nunca alcançaríamos na mesma velocidade ou de forma tão eficaz, surge uma pergunta, no mínimo intrigante. Até que ponto a inteligência artificial pode ser considerada criativa? Isso tendo em conta que a IA é alimentada por algoritmos e modelos treinados em vastos conjuntos de dados, o que lhes permite identificar padrões, combinações e conexões que muitas vezes escapam à percepção humana. Em essência, humanos fazem o mesmo exercício no ato de criação, quando buscam referências existentes para gerar algo único. Nesse sentido, a criatividade, digamos, algorítmica, pode ser considerada verdadeiramente original ou simplesmente uma repetição de padrões já existentes. E por que, se há semelhança nos processos de produção, é que muitos criativos sentem-se ofendidos com a existência de arte, e aqui eu digo arte entre aspas, produzida por máquinas, sem contar com o senso de ameaça que os mesmos criativos têm em relação ao seu ofício, principalmente quando suas habilidades são o que lhes permite colocar pão na mesa para as suas famílias. É uma pergunta interessante. Vou partir da primeira questão sobre as IAs poderem ser consideradas criativas. Essa questão, além de controversa, realmente divide opiniões, isto por conta do próprio funcionamento das IAs, qual já fizeste menção. O que está por debaixo, na verdade, dos panos, se realmente pode ou não ser equiparado ao processo de criação humana. E a outra questão é sobre realmente o que é criatividade como tal. Primeiramente, acima de tudo, o termo inteligência artificial é um grande conceito, na verdade, que é um campo de estudo acadêmico que tem o objetivo de construir máquinas que não somente executem tarefas inteligentes, mas também sejam capazes de sentir, raciocinar e se adaptar da mesma forma que um ser humano é capaz. Face a isso, existem coisas concretas, né, que estão a ser desenvolvidas, que é o campo de aprendizado de máquina, por exemplo, que tem como objetivo, baseando-se no processo de aprendizado humano, criar mecanismos que permitam que máquinas possam aprender através de informações, assim como acontece no nosso processo de aprendizado. Isto é importante para responder à primeira questão, e o que eu penso é que a exposição humana a dados permite que humanos possam criar e perceber padrões a partir de uma certa aleatoriedade, se for o caso. Porque os humanos, para o bem ou para o mal, eles conseguem ver padrões em basicamente tudo, havendo até padrões ou não. Eu acredito que uma grande diferença reside na subjetividade dessa percepção, que vai de acordo com cada um. É diferente com os computadores, que eles só podem funcionar em padrões realmente existentes, sem subjetividade alguma. Daí que o processo de criatividade, por mais que sejam semelhantes, o processo de criação, por mais que sejam semelhantes, o processo humano conta com componentes únicos, resultantes do seu olhar único, daquilo que é o subjetivo, daquilo que é simplesmente diferente ao processo que as máquinas usam por si só. Então, respondendo à questão, as inteligências artificiais são criativas se a definição de criatividade for simplesmente a capacidade de criar algo novo.
Mas mesmo esse novo, vou colocar entre aspas novo, sob o ponto de vista de originalidade, na verdade é impossível para um computador criar internamente dados que sejam verdadeiramente aleatórios e, portanto, verdadeiramente originais, que é a tua segunda questão, na verdade. Não que seja necessariamente uma repetição de dados, mas de forma mais técnica, seria gerar dados sintéticos dentro de uma distribuição ou dentro de um espaço original dos dados observados. Portanto, possuem essa mesma característica, que os dados sintéticos são gerados parecidos ou no mesmo padrão que os dados originais. Sobre os criativos sentirem-se, de certa forma, ameaçados ou ofendidos por essa capacidade de criação de arte por meio de uma máquina, eu acredito que, sobretudo, há razões para tal. Primeiramente, é pelas razões que nós falamos anteriormente sobre o processo de criação humana e de uma máquina, que não se equipara. O processo humano é muito mais complexo e muito mais original, mas eu pessoalmente vejo mais alguns pontos, como a expressão da arte humana, haver a razão de ser, tem uma explicação, guarda história, guarda emoção e vários componentes humanos. Uma inteligência artificial não guarda essa razão nas suas criações. Ela não pode entender suas criações para além dos dados, porque o que está por detrás das criações são os modelos de aprendizado de máquina. E o modelo nada mais é que um conjunto de algoritmos que, por sua vez, também são regras matemáticas que não envolvem lá nenhum tipo de subjetividade nem de pensamento por si só. Em gesto de curiosidade, até esses modelos são verdadeiramente caixas pretas. Existe um campo de estudo na área que se dedica simplesmente a interpretar esses modelos. Porque por mais que eles funcionem, como é o caso desses modelos que produzem artes e tudo mais, é muito desafiador e complexo saber por que eles na verdade funcionam, quais regras eles realmente seguem e o que está por debaixo dos panos, porque existe muita complexidade nisso. Então, é uma área ou é um campo de interpretação desses modelos para sabermos por que eles funcionam, por que eles trazem o resultado esperado ou trazem um determinado resultado. Mas o ser humano, ao contrário disso, pode explicar a razão de uma determinada obra de arte. O que pode estar oculto ao apreciador da arte, o dono da própria arte, pode expor isso. Então pode ser indignante, de certa forma, para os artistas serem trocados por máquinas. Isto, de certa forma, está a acontecer. Enquanto artistas como, por exemplo, Van Gogh morreram sem nenhum tostão, existem obras digitais que estão a ser vendidas por quantias impressionantes, né? Existe o caso de um robô chamado Sophia que vendeu uma obra de arte digital a quase US$ 700.000. Então, os artistas têm alguma razão de contestar, de certa forma, porque as inteligências artificiais não se inspiram em obras, ou pelo menos o processo de inspiração, se assim podemos dizer, não é semelhante a um processo humano. Elas realmente são capazes de reproduzir estilos de artistas, e porque sabemos como elas aprendem a fazer isso, a reproduzir isso, então entram em questões aspectos como criatividade e originalidade. Mas para além de tudo, o principal problema está com o consumidor, ao meu ver. Eu sou livre de apreciar, e se para o consumidor apreciar o resultado de uma obra de arte digital é tão satisfatório como a de um humano, não há muito que os artistas possam fazer. Se eu vestir, por exemplo, uma roupa desenhada e costurada por uma máquina, para mim não é o menos ou não é menos relevante que um estilo desenhado e costurado à mão. Isso torna-se uma questão simplesmente minha, de consumidor, e menos ainda do criador.
Então, acho que a grande ameaça reside aí. E isso, basicamente, hoje em dia já é inevitável. Alguns especialistas em inteligência artificial argumentam que, no futuro, a IA poderá alcançar um nível de complexidade que permitirá a existência de uma consciência artificial. Há especialistas como Mo Gaudat, o antigo Chief Business Officer da Google X, que fazem referência à ideia de consciência como sendo apenas uma questão de interpretação do conceito, e, nesse caso, podendo já se definir alguns modelos de inteligência artificial como máquinas com consciência. Essa ideia desafia nossas concepções tradicionais sobre a intencionalidade na criação artística. Se a inteligência artificial for capaz de ter intenções ao criar arte, isso levanta questões fundamentais sobre a natureza da criatividade e subjetividade. A intencionalidade na arte é frequentemente considerada um aspecto essencial na experiência estética. A capacidade de atribuir significado e propósito à obra de arte é um elemento central na apreciação humana. Só que, quando se trata de obras de arte geradas por inteligência artificial, podemos nos perguntar se a intencionalidade do algoritmo se equipara à intencionalidade humana. Será que a inteligência artificial pode ter intenção a criar arte? E qual é o papel da intencionalidade na apreciação e interpretação das obras de arte geradas por IA? A consciência é um conceito um pouco complexo de definir, né? Mas geralmente é considerado como a capacidade de ter experiências subjetivas, de estar ciente de si mesmo e do que também está ao nosso redor. Isto inclui ser capaz de pensar, sentir e tomar decisões com base nessas experiências e o que está ao redor. Ao contrário dos humanos, que têm um sistema nervoso bastante complexo, e um corpo físico capaz de experimentar sensações, as inteligências artificiais são simplesmente máquinas, né? Com um conjunto de instruções. O que eu acredito, fora de ficções, é que a consciência artificial será específica para máquinas. Nada que se possa comparar com a consciência humana, né? E acredito que isso é bem possível de acontecer e talvez esteja mais perto do que nós imaginamos dentro da definição que eu penso, né? Uma das vantagens das máquinas na era que nós vivemos é a sua capacidade de conexão. A conexão é um mecanismo muito poderoso e, de certa forma, de sobrevivência e de inteligência, né? Nós, seres humanos, estamos conectados uns aos outros, mas é uma complexidade bem maior, claro, que de uma máquina. O que nós chamamos, por exemplo, de um poder telepático entre humanos, para as máquinas será simplesmente uma ligação em rede. Permite que uma máquina que aprenda algo novo, por exemplo, na China, possa passar o mesmo conhecimento para a máquina que está em Moçambique, sem precisar de experienciar a mesma coisa. Isso é o mais realístico possível que eu consigo ver. Agora, existem muitas opiniões sobre as inteligências artificiais e a consciência, né? Como o próximo estágio que essas máquinas vão atingir. Um membro do Google, por exemplo, também falou que estamos muito longe disso acontecer, dessa consciência equiparada à consciência humana acontecer, né? Há nesse meio quem afirme, por exemplo, apoiando-se em pesquisas sobre o assunto, da possibilidade de um dia podermos fazer uma espécie de download de uma cópia do nosso conteúdo cerebral, né? Isto é, a memória, o sentimento, conhecimentos, etc., para um computador. E a grande questão que nasce dessa afirmativa é se essa transferência do conteúdo de uma plataforma orgânica, que é o nosso cérebro, para uma plataforma não biológica, que seria máquinas e computadores, se essa experiência fosse possível, se surgiria nessa máquina aquilo que nós chamamos de uma consciência. Então isso eu deixo também para os ouvintes se responderem, né? Quanto à intencionalidade, a inteligência artificial ainda não é intencional por si só.
a intencionalidade nós sabemos que parte da vontade própria, né? Que também parte de uma consciência própria de si mesmo. Por mais inteligentes que essas inteligências possam ser ou possam parecer, elas ainda estão sujeitas aos dados de aprendizado, que são os dados que elas foram expostas, que esses dados são controlados e estão num determinado contexto. Sobre a IA ter a intenção de criar arte, eu não acredito que a IA pode ter intenção própria, fins próprios, mesmo na criação da arte. Afinal de contas, por que que o ser humano cria arte? São razões diversas. E repito, são razões. A razão humana envolve uma série de processos cognitivos complexos, como o pensamento lógico, a análise crítica, o julgamento moral, por exemplo, e a tomada de decisão baseada em princípios éticos e por aí vai. Sendo que a inteligência artificial, por outro lado, é baseada simplesmente em algoritmos de processamento de dados. Por mais complexos que possam ser, não possuem a capacidade de raciocínio ou de ter uma compreensão intrínseca das questões éticas, morais, psicológicas, contextuais e por aí vai. Sobre qual é o papel da intencionalidade na apreciação e a interpretação das obras geradas pela inteligência artificial, ao meu ver, a intencionalidade com a inteligência artificial reside no processo de treinamento da própria inteligência artificial. Os dados utilizados para treinar o modelo e as escolhas feitas pelos desenvolvedores podem influenciar os resultados gerados por essa inteligência. Portanto, a intenção dos desenvolvedores pode ser considerado ao interpretar e apreciar essas obras de arte por elas geradas, né? É só nós vermos. As obras geradas pelas inteligências podem ser uma intenção, né, de explorar as capacidades dessa inteligência artificial como uma ferramenta criativa ou mesmo de questionar as fronteiras entre a criatividade humana e a inteligência artificial, simplesmente. É só vermos quando nós usamos essas aplicações, esses softwares que geram essas artes. A primeira impressão que nós temos, pelo menos que eu tive, né, é de uau, até que ponto essas inteligências estão evoluídas, até onde elas podem chegar e fazer uma comparação à capacidade humana de gerar isso. Então é assim como eu aprecio uma obra gerada por uma inteligência artificial. Tu pode apreciar de uma certa forma, alguém pode apreciar de uma outra forma, então depende de algumas questões. Ou então usar como uma ferramenta mesmo para gerar resultados simplesmente estéticos e interessantes, sem uma intenção, vamos lá, artística como tal, né? Acima de tudo, acredito que a interação entre a intencionalidade humana e a capacidade criativa da inteligência artificial pode abrir novas possibilidades e desafiar concepções, vamos lá, tradicionais de autoria e de interpretação de obras de arte.